Começa agora o Diário de Notícias, especial Eleições 2024. Eu sou Karen Crisóstomo e estamos aqui pela Rede Gospel de Comunicação, com transmissão também em nossas plataformas digitais. Estamos recebendo todos os candidatos à Prefeitura da cidade de Guarulhos para conversar sobre plano de governo, entender o atual momento da cidade e também conhecer os projetos de cada candidato para o futuro do município. E hoje nós estamos recebendo aqui um candidato muito especial, que é o candidato Eloy Pietá, do Partido Solidariedade. Boa noite, candidato. Seja muito bem-vindo ao especial Diário de Notícias Eleições. Karen, eu que agradeço a você, a Rede TV Gospel e Rádio Gospel também, as redes sociais, né, e também a todos que nos acompanham aqui nessa oportunidade no Diário de Notícias. Vou começar a conversa trazendo um pequeno currículo, porque o currículo é muito grande. Eloy Alfredo Pietá nasceu no Rio Grande do Sul em 1944 e mora em Guarulhos desde 1980. Também foi vereador da cidade entre 1983 e 1990 e presidente da casa. Eloy Pietá também esteve aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo em 1990 e 10 anos depois se tornou prefeito de Guarulhos num segundo turno com um pouco mais de 50% dos votos válidos e foi reeleito, sendo prefeito de 2000 até 2008. Candidato, a primeira pergunta, por que a escolha da vida política? Olha, Karen, eu sou cristão, né? E eu considero que os cristãos têm várias funções na sua vida, várias tarefas, e eu considerei que ser político significava buscar traduzir o evangelho na vida real, né? Buscar ajudar os outros, tanto que foi minha vida toda assim. Não enriqueci, eu tenho apenas o apartamento onde moro, né? Que foi antes, inclusive, de ser prefeito da cidade de Guarulhos, que é a segunda cidade em população no estado de São Paulo. Então, eu considero que a política, para mim, é uma extensão da minha fé. Candidato, foram 44 anos filiado ao Partido dos Trabalhadores. Nesse ano, você se juntou ao Solidariedade. O que aconteceu para essa saída do PT? É que um grupo pequeno tomou conta do partido na cidade, não permitiu que os 25 mil filiados e filiadas com direito a voto decidissem quem seria o candidato, que é uma regra do nosso estatuto. Uhum. Então, e como eu venho liderando as pesquisas desde o início de 2023 e continuo liderando as pesquisas, eu achei que a minha missão, em primeiro lugar, era o bem da minha cidade. Aliás, eu comecei em Guarulhos em 1974. 74? Eu falei 1980, eu errei alguns anos, candidato. Mas são poucos anos, portanto... Por que escolheu Guarulhos? Porque candidato? A minha esposa, Janete Rocha Pietá, ela conseguiu um emprego numa fábrica metalúrgica, e eu dava aula de língua portuguesa na Lapa, em São Paulo. E aí, para facilitar a vida dela, a gente se mudou para Guarulhos. Ela trabalhava numa fábrica de rolamentos. Aliás, ela foi deputada federal 2 vezes, agora, recentemente, e o segundo mandato de vereadora em Guarulhos. Então, ela e eu temos, assim, os mesmos objetivos, né? Levar aquilo que a gente pode fazer para os outros como uma missão da nossa vida. Candidato, a sua candidatura ainda vai contar também com o apoio do MDB e do União Brasil. Como que aconteceram essas conversas, candidatos? Como que foi essa conversa e o quanto isso fortalece essas coligações? Também a Rede Sustentabilidade Local, ela nos apoia. Então, o que acontece? Acontece que a vice-prefeita desta eleição, né, que se chama Fran Correia, ela é do MDB. Né, e o esposo dela, o Eli Correia Filho, né, é do União Brasil. Né, ele foi deputado federal, ele é secretário executivo da Habitação no estado de São Paulo. Então,
a Fran Correia, ela tinha sido candidata a prefeita também em 2020 e me apoiou no segundo turno das eleições. Então, desde 2020, nós temos um diálogo olhando como nós podemos melhorar a vida na cidade de Guarulhos. Então, é um longo diálogo de 4 anos que fez com que a gente estivesse juntos agora. Ela era pré-candidata a prefeita no ano passado, mas aí vimos que seria melhor utilizar a minha experiência de 8 anos de prefeito. E o apoio dela. E o apoio dela, e eu sempre quis ter uma mulher junto comigo na gestão da prefeitura. Por quê? Porque as mulheres são maioria na sociedade. Aliás, na história de Guarulhos, que tem 4 anos a menos do que São Paulo, capital, na história de Guarulhos eu fui o único prefeito que teve vice-prefeita. E até fiz um esforço para que ela se tornasse prefeita. Mas no meu partido, à época, a maioria preferiu um homem. Mas é muito importante esse olhar para a mulher, né? Sim. Que isso tem mudado nos últimos anos e essa postura é muito louvável, né, Tanto candidato? que eu agradeço é você, Karen, que está me entrevistando. Candidato, vamos entrar agora no primeiro tema da nossa conversa, que é segurança. Dados disponibilizados pela Secretaria de Segurança Pública aqui do estado de São Paulo mostraram que somente nos primeiros 7 meses desse ano de 2024, a cidade de Guarulhos registrou mais de 8.600 furtos. Dá, em média, umas 40 ocorrências por dia. Candidato, o que o senhor vai fazer sobre esse tema se for eleito? É muita coisa. Karen, eu tenho uma experiência na área de segurança pública, porque nos 10 anos em que eu fui deputado estadual, eu fui membro da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa. E durante 4 anos, eu fui relator de uma comissão parlamentar de inquérito contra o crime organizado. Então, quando eu assumi a prefeitura em 2001, havia a guarda municipal, que não era armada, era apenas uma guarda patrimonial, e eu a transformei numa guarda armada e nós conseguimos, na Constituição, na mudança constitucional, que as guardas municipais também pudessem fazer a segurança das pessoas. Então é o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou novamente formar uma comissão municipal de segurança, como eu fazia, com a presença da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, porque Guarulhos tem rodovias federais, que é a Dutra e a Fernão Dias, e também com a Guarda Municipal. E aí, a cada mês, fazer um levantamento da criminalidade na cidade, onde é que estão ocorrendo e tal, e fazer uma ação conjunta das diversas polícias. Então, infelizmente, isso não está sendo feito atualmente. E até tem uma previsão legal que se chama GGI, Gabinete de Gestão Institucional, né? Que é de gestão integrada, que na verdade integrar as diversas polícias. Agora, é claro que tem também a parte social que a gente precisa fazer. Eu via muito as mães, né, os conselhos comunitários de segurança, no sentido de a gente saber também da população o que está ocorrendo, e de tal modo que a gente consiga reduzir esses problemas. É claro que a prioridade é o combate aos crimes violentos, mas o roubo, o furto faz muito mal às pessoas. Inclusive agora, nesse fim de semana, eu estava numa atividade da campanha e um senhor me disse, pô, furtaram o meu carro, que é instrumento de trabalho meu, com as minhas ferramentas que estavam dentro dele. É dolorido ouvir isso, você imagine, ele disse, eu não tenho dinheiro para comprar outro. E era um carro usado, né, que certamente foi para desmanche. É a fonte de renda dele, né? É a fonte de renda. Então, veja, às vezes o que parece algo pequeno, olhando o todo,
é extremamente grande quando se trata da pessoa, da família. Então, por isso é que o tema da segurança pública está entre as minhas prioridades, embora a função de segurança seja prioritariamente do Estado, do governo estadual. Mas quem é prefeito tem que cuidar de toda a cidade, de todos os problemas que afligem a sua população. Afinal, a gente vira líder de uma cidade. Verdade, prefeito. A gente estava falando da mulher, né? E uma pergunta bem legal é sobre se o senhor tem algum projeto para combater a violência contra as mulheres. Porque hoje em Guarulhos há um déficit de espaços oficiais para esse tipo de vítimas, né? Delegacias especializadas. Dados recentes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram essa alta em todos os tipos de violência contra as mulheres no país todo. Inclusive, quando a gente saiu às ruas lá de Guarulhos, uma das perguntas foi sobre isso. Vamos conferir? Então, candidato, eu queria saber o que você tem em propostas para a segurança de mulheres. Já fui muito assediada aqui na cidade de Guarulhos, não consegui mais sair de casa direito por causa que as mulheres não têm nem um pouco de segurança. E eu queria saber qual é a sua proposta para nós mulheres que saem de casa com medo, que saem de casa com qualquer receio de ser roubada e não tem nenhum tipo de segurança. Letícia, aliás, você é uma jovem, né? E com essa situação de insegurança, veja, nós temos que ter as delegacias das mulheres 24 horas, não apenas para receber as denúncias, para receber as informações, mas também para investigar quem é que está cometendo tais crimes. Porque muitas vezes quem é criminoso, ele repete isso, por exemplo, fazendo o roubo de celulares nas pessoas que estão no ponto de ônibus às 6 da manhã, ou, como você diz, assediando as mulheres. Então, na verdade, isso ao mesmo tempo é prevenção, portanto, é a presença de forças policiais nos bairros, como, ao mesmo tempo, é investigação. Não basta apenas passar uma viatura, o que é importante, mas é preciso investigar quem é que está cometendo os crimes, porque é uma minoria da população que faz isso. Agora, também nós temos que fazer campanhas para que as pessoas denunciem quem é que está fazendo esse tipo de crime. Então, a violência contra a mulher, inclusive quando eu era prefeito, nós criamos as casas da mulher em várias regiões da cidade para que as pessoas comunicassem isso e criamos uma casa chamada das Margaridas e Betes, que era justamente para proteger as mulheres que estavam sendo ameaçadas pelos seus companheiros ou por quem as assediava. E essas casas não existem mais agora? Fecharam todas, né? Nós vamos ter que reabri-las, porque como as mulheres são maioria na sociedade e, ao mesmo tempo, as mulheres são mais pacíficas do que os homens, né? Então, nós temos que ter uma proteção especial com as mulheres. Não tem em Guarulhos nenhuma delegacia da mulher 24 horas. E como a nossa cidade tem 1.345.000 habitantes, segundo o IBGE, nós temos que, e é uma cidade bem espalhada, nós temos que ter, isso é uma reivindicação que nós vamos insistir muito junto ao governo do estado, delegacias da mulher 24 horas, com mulheres atendendo as mulheres. Legal. Agora a gente vai falar de saúde, que também é um tema muito sensível da cidade de Guarulhos, porque são mais de 1.200.000 habitantes para apenas 3 hospitais públicos municipais, né? Isso está muito errado, né, candidato? Qual é o seu plano para isso? Nós temos o seguinte, nós temos 3 hospitais municipais, né? Uma maternidade que é conveniada com a prefeitura, né? Um outro hospital que também atende o SUS e mais 2 hospitais que são estaduais, né? Então, veja, esse é o conjunto de hospitais que temos na cidade de Guarulhos. Os 3 municipais, 2 foram criados na época em que eu era prefeito, que é
o hospital de uma região chamada Pimentas e Bom Sucesso e o Hospital da Criança e do Adolescente. Então, agora tem a construção que está parada há 8 anos, né, do Hospital da Mulher, que fica ao lado de uma maternidade que foi aberta quando eu era prefeito, que poderíamos acrescentar então como mais um hospital, né? Então, nós vamos concluir esse Hospital da Mulher numa parceria com o governo estadual e o governo federal, como nós fizemos com essa maternidade chamada JJM, quando fui prefeito. E nós vamos criar um novo hospital numa vasta região da cidade que não tem esse tipo de equipamento. A saúde, ela está com problemas muito graves, inclusive na qualidade do atendimento dos hospitais municipais, que a gente pretende retomar a qualidade, porque eles foram terceirizados, mas terceirizados de uma forma não adequada e, portanto, precisamos e vamos retomar a qualidade desses hospitais, mas também a atenção básica, que é nas unidades básicas de saúde, precisa ser melhorada. O pessoal pede, viu, Karen, mais médicos, exames, especialistas, e houve uma paralisação disso. Aliás, quando eu fui prefeito, né, eu criei 22 novas unidades básicas de saúde, espalhadas pela cidade. Agora, em 8 anos, a cidade continuou crescendo, nenhuma nova unidade básica de saúde foi feita. É um descaso muito grande, sim, candidato. E tem recursos para fazer isso? A cidade tem recursos? Recursos sempre são escassos, mas, por exemplo, UPAs, unidades de pronto atendimento, você pode fazer com o governo federal ajudando a criar essas unidades de pronto atendimento. É possível, tem recursos para fazer novas unidades básicas de saúde. E também a gente vai insistir muito junto ao governo do estado que traga ambulatórios médicos de especialidades, as chamadas AMES, né? E inclusive ampliar o atendimento nos 2 hospitais estaduais. Então, saúde, para mim, pela experiência inclusive que eu tenho muito grande nessa área, será a prioridade principal de uma gestão, se a maioria do povo julgar que eu deva voltar a ser prefeito. Agora o assunto é educação, porque recentemente educadores da cidade denunciaram o encolhimento da rede e também a precarização das relações de trabalho. Eles até pontuaram redução dos salários e o aumento da carga horária das atividades deles. Hoje também há um déficit de 10.000 vagas na educação infantil lá de Guarulhos e mais 1.000 no ensino fundamental. O que acontece com a educação de Guarulhos, candidato? Como que vamos resolver essa situação para a população lá? Pela Constituição, toda a renda do município deve aplicar 25%, portanto, 1/4 dos recursos tem que ser aplicados na educação. Portanto, eu diria que a educação, ela tem uma verba garantida. Bom, em segundo lugar, o ensino infantil, né, ele está muito próximo da universalização, isso é, de todas as crianças terem acesso ao ensino infantil. Tanto que você falou de 1.000 pessoas, 1.000 crianças, né, procurando acesso ao ensino infantil e não conseguindo, né? Agora, a fila de creches é bem maior. Né? Então, a primeira meta nossa é zerar a fila de creches. Porque não tem coisa mais dolorida para uma mãe que precisa trabalhar, não tem com quem deixar um filho, né? Você imagina, Karen, olha a situação que estava. Quando eu assumi em 2001 a prefeitura, tinha 385 vagas, crianças em creche pública. Muito pouco. Numa população que já ultrapassava 1 milhão de habitantes. Aí é o seguinte, aí eu pus como meta buscar
ampliar enormemente o número de creches. Tanto que tinha 5 creches, eu criei 27 novas e fiz convênio com mais 40 entidades e criei um sistema chamado de Bolsa Creche, que era o seguinte, se ainda não tivesse vaga, a mãe que trabalhava, ela podia deixar a criança, isso é criança até 4 aninhos, né? Deixar com a tia, né? Deixar com a avó, ou deixar com uma vizinha que tinha criança também, isso com supervisão municipal. E a mãe crecheira recebia uma bolsa auxílio mensal e uma formação, inclusive, para cuidar das crianças. De tal modo que nós conseguimos, do atendimento que era apenas de 385 crianças, chegar a 22 mil crianças na idade até 4 aninhos. Hoje não existe mais isso em Guarulhos? Não, tiraram esse sistema de Bolsa Creche. Então, é claro que não é o sistema ideal, né? Por isso é que a gente vai procurar fazer novas creches, mas também fazer convênios com entidades, entidades religiosas, entidades assistenciais e tal, que possam fazer com que as crianças tenham acesso à creche. E tem que avançar em todas as creches no sentido do período integral. Né? O senhor defende também o período integral, né, candidato? Sim, sim, tanto para creches quanto para o ensino infantil e o ensino fundamental. Né? No último Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, os dados para o Brasil não foram bons. O que fazer para alterar os índices e qual o plano de governo para essa área tão importante lá em Guarulhos para o senhor, candidato? Olha, é o seguinte, a educação de qualidade, ela está ligada muito, né, também aos profissionais, né, que, em número suficiente e com boa formação. Né? E é claro, e a estrutura toda da escola, de tal maneira que o atendimento seja um atendimento adequado. Bem, então, o que a gente vai fazer nisso? Usar a nossa experiência, né? Porque, afinal, quando eu assumi em 2001, nós tínhamos 24 mil alunos e alunas nas escolas. Quando eu saí em 2008, nós tínhamos 110 mil. Então, com uniforme escolar gratuito, com transporte escolar gratuito para as crianças que estavam numa distância maior da escola e também com alimentação escolar de qualidade que nós instituímos o chamado self-service, porque uma criança tem um gosto, outra tem outro. Então, nós vamos retomar a questão da formação continuada dos professores e professoras e tem uma coisa nova, Karen. Como a gente fez um sistema de inclusão de pessoas que tinham alguns transtornos, deficiências, junto com as classes normais, e isso é necessário, porque você não pode isolar. Tem que integrar. Tem que integrar. Agora, a questão do autismo, ela se tornou uma questão assim super presente. Então, nós vamos fazer, além da professora ou professor, nessas classes onde nós temos pessoas com transtornos ou com pessoas com deficiência e que têm um nível de aprendizagem ou de comportamento diferente das outras crianças e adolescentes, nós vamos fazer a professora ou o professor auxiliar, especializado inclusive no tratamento, e a gente tem que fazer essa especialização desses casos específicos, porque todas as crianças têm direito a uma boa educação e todas têm direito à sociabilidade. É bom ter esse olhar voltado para isso, né, candidato? Sim. E é uma reclamação dos docentes, né, que geralmente tem que controlar uma sala inteira. Eles sofrem também, e ainda dá uma atenção especial para esse público que precisa dessa atenção especial, né, candidato? É isso. Isso mesmo. Agora vamos falar de mobilidade urbana, candidato, porque o acesso à cidade, como a gente disse, passa por 2 grandes rodovias, né, brasileiras, que é a Dutra e a Fernão Dias, que inclusive recebem investimentos para obras
Sempre, na tentativa ali de desafogar o trânsito. Inclusive está tendo uma obra bem grande agora ali, né, na Dutra com a Fernão Dias. Eu pego Várias ali todos os dias, você né? também passa porque eu lá? moro em Atibaia, então eu passo por Guarulhos todos os dias. São obras bonitas. São mas lindas, grandiosas, né? Mas que estão criando... Um caos ali. Mas também olhando para dentro da cidade, candidato, o que ainda falta para melhorar a locomoção dentro da cidade? Tanto para quem circula lá dentro, como para as pessoas que têm que sair para trabalhar fora dali e voltar à noite também. Karen, você também anda aqui na capital e sabe o quanto... As grandes metrópoles nos causam isso. O isso. quanto elas têm esse tipo de problema. Um desafio, né, candidato? Claro que o metrô, por exemplo, é uma solução interessante, né? Eu ando de metrô porque fica muito mais rápido e mais confortável e menos estressante, né? É verdade. Então, eu ando de ônibus também, viu? Eu sou Também, candidato, também ando de ônibus. Ex-prefeito que os motoristas de ônibus sabem que eu gosto de andar de ônibus e eles nos dão muito bons conselhos, porque eles andam a cidade toda. E para a administração é ótimo isso, claro, né? Eles é que sabem. Mas veja o seguinte, na cidade de Guarulhos, há um grande número de gargalos do trânsito. Um grande número de gargalos no trânsito. E por quê? Porque a cidade ela vai crescendo pelas iniciativas das famílias, das empresas, né? E se o poder público fica atrasado, né? Fica travado, então é mais automóveis nas ruas, né? E as ruas do mesmo tamanho, né? Então é o seguinte, não basta você colocar um asfalto novo em cima do asfalto antigo. Isso é bom, necessário, agradável, mas você precisa também, e é o que nós vamos fazer, tomar medidas para os locais de engarrafamento para dar alternativas. Existem ruas pouco utilizadas e outras extremamente utilizadas. E isso repercute muito sobre o transporte coletivo também. É claro que é sobre o transporte de quem está em automóveis, mas também sobre o transporte coletivo, porque o tempo, né, de deslocamento dos ônibus é muito pequeno. Agora, Guarulhos tem apenas uma linha de trem que vai até o aeroporto, com 2 estações em Guarulhos, né? O que nós temos dialogado, inclusive, está no nosso plano, nas relações com o governo do estado e o governo federal, a extensão da linha de trem que vai até o aeroporto para 3 vastas regiões de Guarulhos, inclusive vai facilitar do ponto de vista econômico a linha de trem, porque muita gente vai estar... Porque a impressão que a gente tem quando está em Guarulhos é que as coisas só funcionam ali nos bairros nobres. Quando a gente vai para os bairros mais distantes, bairro dos Pimentas, ali, muito engarrafamento. Vila Galvão, ali fica difícil demais de você transitar. Você conhece bem, Conheço cara. Muito Guarulhos, conheço bastante. Então... Inclusive a segunda maior marcha para Jesus que a gente realiza há anos era em Guarulhos. Aliás, a Marcha para Jesus que começou na minha época de prefeito, vendo? Com o apoio da prefeitura. Com o apoio da prefeitura. Isso Conheço que é muito Guarulhos, muito. E aí a gente Você vê participou de Marcha para Jesus? Todas as marchas de Guarulhos eu participei. Olha, nós fazíamos o seguinte, Karen, nós fazíamos reuniões preparatórias de todas as igrejas que iam participar da Marcha para Jesus, fazíamos na prefeitura, inclusive, ou onde as igrejas queriam. E aí a prefeitura entrava, né, com o apoio para a Marcha para Jesus, etc. Então, aliás, outra coisa que eu fiz na minha época, Karen, foi o seguinte, a isenção tributária para templos alugados, porque é o seguinte, pela Constituição brasileira, os templos próprios, eles são isentos de tributos, né, de imposto. O que eu fiz quando prefeito? Como havia um grande número de templos alugados, né, então nós ampliamos a isenção também para os templos alugados.
o que é uma Até forma porque, de né, você... candidato, o senhor sabe que onde tem uma igreja, a gente tem ali menos pontos de tráfego, Claro. menos pontos de violência. Menos a gente violência. vê a igreja atuante também como um corpo social também, prestando ali assistência, né, social enorme. Aliás, nós fazíamos o seguinte, nós criamos um banco de alimentos, né? E nós fazíamos o seguinte, sem qualquer discriminação, né? As igrejas que vinham demandar alimentos, não importa a denominação e tal, a gente ajudava sem qualquer discriminação, né? Então, veja, a prefeitura, como o Estado, o governo nacional, eles são instituições laicas, isso é, eles têm que respeitar todas as religiões e não discriminar nenhuma delas. Então, nós seguimos essa linha. Inclusive, além de a gente isentar de tributos, a gente buscava regularizar a situação dos templos religiosos, porque às vezes tinha vizinho que reclamava, etc. e tal, que às vezes entrava no Ministério Público por causa do barulho. O que nós íamos lá? A prefeitura procurar dialogar com ambas as partes e procurar resolver essa situação. Por quê? Porque, como você diz, onde tem igreja, né, as coisas funcionam melhor. Né? Então, claro que a igreja é uma questão de fé, mas do ponto de vista da prefeitura, você tem que olhar também a questão do bem-estar social, né? Que as igrejas procuram também fazer. Então, prefeito, tem como resolver a mobilidade, Aline, principalmente nesses bairros que são mais carentes do transporte e de até um asfalto com mais facilidade e mais qualidade, né? Tem que chegar o metrô em Guarulhos. É a solução, né? Quer dizer, não chega a solucionar tudo, mas estão previstas 2 linhas de metrô para Guarulhos. Uma que sai do Anhangabaú, passando pela Vila Maria e chega lá, mas que está apenas no pré-projeto, né? E outra que está muito mais avançada, que é a linha 2 verde, que vem de Vila Prudente até a Penha, e da Penha até Guarulhos, está previsto 4 quilômetros, né, para ter a primeira estação de metrô em Guarulhos, de tal maneira que as pessoas, próximo à Via Dutra, né, de tal maneira que as pessoas possam, a partir dali, acessar todo o sistema de metrô da capital. Ferroviária, né? Agora, também a linha de trem da CPTM, que vai até o aeroporto, ela dá acesso ao metrô. Você pega a CPTM e depois você chega no metrô. Então, o sistema de transporte sobre trilhos é importantíssimo para a mobilidade. Ainda mais para as cidades que estão crescendo no porte de Guarulhos. E tem a questão também das ciclovias, né? Das bicicletas, né? Porque é um perigo quem anda de bicicleta. Ali não dá. Né? Porque as pessoas... Ali não dá nem para andar de carro ultimamente, candidatos. Ali está difícil até de andar de carro. Viu? Mas a bicicleta é uma espécie de aventura, né? É verdade. As motos, às vezes, são muita aventura também, né? Porque ela vai assim. Então, cuidado. Né? Candidato, agora a gente vai falar sobre desemprego, porque os dados mostram que o mercado de trabalho está aquecido, mas não atinge toda uma sociedade. Tem muito despreparo da população também para vagas mais especiais. Um morador da cidade fez uma pergunta específica sobre esse tema. Vamos conferir. Vamos lá. Candidatos aqui da cidade de Guarulhos, minha pergunta para vocês são: qual é o plano de ação para uma inclusão social voltada para a área da empregabilidade na cidade de Guarulhos? Estamos precisando, hein? João, uma coisa é a seguinte, nós vamos, e já fazíamos quando fui prefeito, fazer a formação profissional, né, das mais diversas áreas, porque tem áreas que está precisando de pessoas para o trabalho, mas precisa de pessoas especializadas e não tem esse tipo de especialização. Eu, outro dia, conversando com uma pequena metalúrgica, com o dono de uma pequena metalúrgica, que faz fresa, tornearia e tal,
ele me disse que ele tem que formar profissionais lá, e inclusive grandes empresas terminam demandando para ele e querendo pegar os profissionais que ele forma. Então, uma coisa é a formação profissional, que tem que ser feita não só através do Senai, Senac, mas também a prefeitura tem que ter várias iniciativas nessa área da formação profissional. Mas outra coisa é o seguinte, é a intermediação da mão de obra, que nós fazíamos também muito e daí ligava a formação profissional. Mas é preciso recriar 2 programas que tínhamos quando eu era prefeito. Um se chamava Bolsa Auxílio ao Desempregado e outro Oportunidade ao Jovem, porque até os 21 anos era esse programa Oportunidade ao Jovem. Acima disso, e às vezes até os 25 anos, mas acima disso era chamado Bolsa Auxílio ao Desempregado. O que nós fazíamos, João? 4 dias por semana, as pessoas ajudavam a várias coisas na cidade, seja na área da limpeza urbana, seja na área da educação, seja na área da saúde, seja na área da questão ambiental e tal, e 1 dia por semana de formação profissional. Então, e evidentemente recebendo uma bolsa, né, de remuneração paga pela Prefeitura de Guarulhos. Nós chegamos a ter 5.000 jovens simultaneamente e fazíamos com milhares de pessoas. E você não imagina, João, o quanto as pessoas se sentiam bem, porque olha o drama de quem está desempregado, né? E outra coisa que nós vamos buscar fazer também é a formação para o empreendedorismo, né? Para iniciativas que as pessoas tomem para ter renda. Porque, na verdade, quando a gente chama emprego, né, nós temos que olhar o emprego com carteira assinada, o emprego remunerado, né, o trabalho remunerado, que aí tem várias características. E uma coisa que eu sempre fiz e continuo fazendo, eu tenho princípios de defender que as pessoas tenham o direito ao trabalho, o direito à saúde, o direito à moradia e também, evidentemente, o direito à educação. Se você tem esses 4 direitos, os outros as pessoas se viram. Candidato, vamos a mais uma pergunta das ruas. Candidato, sou guarulhense e gostaria de saber como vai funcionar a sua gestão para as áreas verdes e lazer de Guarulhos, através de parques e praças que a gente vê que hoje em dia está muito escasso. Como que você pretende melhorar isso para a gente? Que bom, Davi. E é ótimo que você é jovem e se preocupa com as questões dos jovens. Porque o jovem, além do estudo, o jovem quer se divertir, quer ter o lazer, a música, o esporte, mais até do que os outros, né? Do que os outros às vezes ficam mais preocupados com o trabalho, né? Com as contas, né, candidato? Com as contas a pagar, né? Embora o jovem também precise, claro. Mas veja o seguinte, Davi, quando eu assumi a prefeitura em 2001, nós tínhamos 4 parques. Eu criei 20 novos parques. Fiz muitas quadras esportivas. Eu reformei todos os ginásios de esporte da cidade. E nós criamos para a área de cultura teatros, né? Inclusive o maior teatro de Guarulhos, que chama Damastor, até criamos uma orquestra jovem, né? E fazíamos muitos shows com artistas locais e tal. Então, esse dinamismo de olhar também para o jovem, para a jovem também, e aliás, na área do esporte, nós temos que pensar muito também no esporte das mulheres jovens, porque a gente tem muito campo de várzea. Você vai lá, é raríssimo você ver mulheres jogando, né? Então, os homens jovens têm mais alternativas do que as mulheres jovens na área do esporte. Então, e as mulheres têm determinadas preferências. Claro que o futebol está avançando nessa linha,
Mas as mulheres às vezes preferem o basquete, preferem o vôlei, preferem a ginástica artística, como a Rebeca Andrade, que começou na época em que eu era prefeito de Guarulhos, no ginásio de esportes olímpicos chamado Bonifácio de Andrade. Então, nós temos que ter esse avanço importante para a juventude. E a escola em tempo integral, que é muito importante, ela não pode ser uma escola chata. Outro dia, numa reunião de jovens e adolescentes, uma pessoa disse, um adolescente disse, eu não gosto de escola de tempo integral. Eu falei, mas por quê? Ele disse, porque é uma chatice. Né? Porque os tempos mudaram, né, candidato? E hoje essa nova geração ela tem que ser alimentada de uma outra forma, claro, né? No seu intelecto, na sua cultura, em todas as formas. É né? isso. Então, o lazer, o esporte, a cultura. Nós tínhamos, inclusive, nós criamos um sistema chamado Arte da Escola. Então, muitos corais, música. Cara, e nós tínhamos até 1000 crianças e adolescentes estudando violino. Olha. Que não é uma coisa comum. Mas elas queriam. Né? Tanto que nas igrejas surgem muitos talentos na área musical. Muitos. Aliás, eu acho que a boa parte é um celeiro, né? É um celeiro mesmo. É um celeiro de pessoas que tocam instrumentos musicais, né? As orquestras das igrejas, né? Cantores, cantoras e tal. E aí nós fazíamos o seguinte, nós ampliamos muito e vamos continuar ampliando o conservatório musical, porque a pessoa que está ali na igreja e que aprende a música ali, ela precisa ter uma espécie de pós-formação, e essa pós-formação é dada pela prefeitura. Tanto que num programa chamado Prelúdio, da TV Cultura, né, um dos nossos alunos conseguiu ser o campeão e ganhou uma bolsa de estudos na Hungria. Né? Que bom seria que se grande parte da população se empenhasse e conseguisse isso também, isso, né? Então, a gente tem que cuidar muito e vamos cuidar muito dos talentos que surgem. Talentos jovens na área do esporte, na área da música, na área da literatura. E esse incentivo faz toda a diferença. Na área da matemática, nós precisamos... eu dou aula, né, para jovens de 17, 18 anos que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio, dou aula de História do Brasil. E o que eu noto? Eu noto o seguinte, que tem muitos talentos, mas que muita gente... quando eu faço perguntas que envolvem matemática, pouca gente, né, gosta da matemática. Mas tem gente que gosta. Então nós precisamos de matemáticos, nós precisamos de artistas. E precisa de um incentivo, né? De um órgão público para que essas pessoas sejam descobertas, né, candidato? Isso, cara. A gente está já na reta final da nossa entrevista, do nosso bate-papo. E eu gosto sempre... tão agradável. Muito. A gente fala isso, a gente entra em assuntos que são muito importantes. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta que eu pergunto para todos os candidatos que passam por aqui. A importância da família para o senhor, candidato? Olha, é essencial, porque, veja, a formação da cidadã e do cidadão essencialmente se dá na família. Os pais e mães transmitem para os filhos e filhas, né, aquilo que eles, pais e mães, são. Né? Então, por isso, a importância de um convívio familiar, né? E as separações de famílias, elas são muito prejudiciais, né? Aos jovens, às jovens, às crianças, aos adolescentes. Então, e por isso é que as igrejas dão uma enorme importância à família. Né? E a prefeitura tem que fazer isso também, né? Porque isso é para o bem comum, extremamente importante. Então, Karen,
Isso também faz parte dos meus princípios. Candidato, chegando ao fim a nossa entrevista, eu quero que o senhor deixe as considerações finais, principalmente respondendo para aquela pessoa que está te assistindo hoje, por que Eloy Pietá merece ser o prefeito de Guarulhos? É claro que a população é que vai decidir por maioria, né? Mas eu já fui prefeito durante 8 anos, né? Portanto, já fui provado, eu saí com uma aprovação de 84%. Né? Continuei andando a cidade toda, né? Conheço todos os bairros, né? Tenho ideias exatamente do que deve ser feito aqui e ali, mas ouço muito a população. Inclusive, nós vamos voltar a fazer o que se chama orçamento participativo. Nós dividimos a cidade em 23 regiões e vamos dividi-la, né, talvez em 24, 25 regiões, e lá fazer grandes assembleias em que a população decide suas prioridades. Né? Eu não sei, Karen, se eu posso dizer aqui até meu número. Eu não sei. Pode sim, candidato. Pode. É com sua autorização. Não, todos estão falando, pode falar. Então, eu sou Eloy Pietá, fui prefeito de Guarulhos de 2001 a 2008, né? E meu número é 77. Né? Então, porque se a pessoa que está nos assistindo, eu agradeço muito a você que está nos acompanhando, né? Disser, bem, gostei desse rapaz, então o meu número é 77 e sou candidato porque tenho um amor muito grande à minha cidade, né? E eu a conheço muito bem, sou extremamente conhecido dela, portanto o pessoal já sabe como eu sou, como eu ajo, né? E meu jeito assim muito normal de ser, assim como cidadão. Então, eu agradeço muito aqui a Rádio e TV Gospel. Eu que agradeço, candidato, obrigada mesmo. Eu acho que é importante a gente ter esse espaço para que o eleitor saiba em quem ele está votando e conheça mesmo o processo todo, tudo que envolve e principalmente as boas ações que a pessoa que está ali no poder está interessada em fazer e vai se empenhar para isso. Obrigada mesmo pela participação do senhor. Deus abençoe a sua campanha. Obrigada, Karen. Mesmo. Viu? E obrigado muito a você, né? A Rádio TV Gospel, as redes sociais também de vocês e a você que acompanhou esse programa do Diário de Notícias. A gente fica por aqui com o Diário de Notícias especial Eleições 2024. Hoje nós entrevistamos o candidato para a Prefeitura de Guarulhos, Eloy Pietá. Boa noite, uma boa noite a todos e a gente se vê na programação. Boa noite.